A paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão pedindo para a gente já voltar, os irmãos que estão aí fora. Amado Pai Celestial, nos inclinamos a Ti no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, confiados no nome do Teu Filho, confiados no poder e na unção do Teu Espírito. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor, pedindo a Ti que o Senhor nos conceda nessa manhã o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa sabedoria. E não queremos depositar a nossa confiança em nenhum dos nossos conhecimentos, em nós mesmos. Não, Senhor. Bendito é o homem que confia em Ti. Benditos somos se confiamos em Ti, Senhor. Por isso, nessa manhã te pedimos que o Senhor nos guie pelo Teu Santo Espírito, nos ajude a entender pelo Teu Santo Espírito a Tua palavra, confiando no Senhor, recebendo do Senhor, apreciando todas as coisas que vêm do Senhor. Senhor, são dias difíceis, o Senhor tem andado sobre a terra, o Senhor tem visto como está o mundo e a iniquidade do mundo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor avança na Tua obra. Estamos incluídos na Tua obra, Senhor. Por isso, se o Senhor não edificar, em vão seria edificarmos qualquer coisa. Tu és o nosso fundamento. Tu és os muros. Tu és tudo para nós, Senhor. Por isso confiamos em Ti. No precioso nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor amarre o homem forte. Senhor, nós te pedimos que todo esse ambiente seja trazido para debaixo da Tua obediência. Todo espírito e todo ser que se levanta contra o Teu testemunho, nós pedimos a Ti que o Senhor mesmo os repreenda. Nós os denunciamos diante do Senhor e pedimos a Ti a Tua cobertura, porque o Senhor mesmo é o nosso refúgio, Tu és o nosso escudo, em Ti nos escondemos, Tu és o nosso castelo forte, é o Senhor mesmo quem venceu o inimigo e nos introduz a Tua vitória por meio do Teu Espírito. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada, o Senhor Ele permitiu que a gente compartilhasse um pouco sobre peso de glória e magnitude de brilho na ressurreição dos justos. Eu, durante a semana, estive diante do Senhor, orando ao Senhor, perguntando. E até hoje de manhã, eu não tinha sentimento de compartilhar. Porém, dentro do meu espírito, o Senhor já tinha me deixado claro que eu iria compartilhar. Então, ali atrás, estava orando ao Senhor, perguntando a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que seja falado? O que o Senhor quer que seja compartilhado? E veio no meu coração tribunal de Cristo e disciplina do reino. Então, confiando no Senhor, e antes de iniciar, algo no meu coração de falar aos irmãos. Primeiro é que do homem nós nada podemos receber, senão prover de Cristo primeiro. Então a nossa confiança dos filhos de Deus em toda a terra, não são nos homens, é no homem glorificado, é no nosso irmão mais velho, é no Senhor Jesus Cristo. Do homem nada podemos receber, se o Senhor antes não deu ao homem, para que ele possa compartilhar. A nossa confiança como igreja
sempre tem que estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos inclinar para um ministério, um homem, um obreiro. Não, nós seguimos ao Senhor. Tudo que o Senhor ele dispôs à igreja, tudo que o Senhor dá à sua igreja é precioso, por meio de quem quer que seja. Então temos que receber os vasos, sabendo que muitas vezes o vinho se mistura com óleo. Algumas vezes o que somos se mistura com aquilo que é puro do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor um espírito correto, um espírito de discernimento, um espírito de sabedoria, para a gente poder dividir bem o que é o homem e o que é Cristo, que foi formado na pessoa, para que nós possamos receber sem entristecer o coração do Senhor, sem resistir ao Senhor, pensando que nós estamos resistindo uns aos outros, mas resistindo ao próprio Senhor, que quer nos mostrar, quer nos falar, quer nos levar adiante, quer nos dar mais da sua revelação, porque a economia de Deus avança por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito na igreja. Então o Senhor, Ele quer que avancemos no compasso do Senhor Jesus Cristo, no mundo espiritual. E o Senhor, Ele está se movendo. O Senhor está fazendo muitas coisas nesses últimos dias. E nós precisamos, por meio do seu Santo Espírito, pedir a Ele que Ele ilumine os nossos olhos, que Ele nos dê luz, porque sem a luz do Senhor nós não vemos nada. Mas pedir a Ele a sua luz para compreendermos os assuntos como Deus compreende. Se Deus entende um assunto que é amarelo, e por mais que nossos olhos vejam e talvez percebam que seja preto, é melhor confiarmos que é amarelo, mesmo que não vejamos, porque Deus falou que é amarelo. Então a palavra de Deus, ela é firme, ela é eterna, a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus, aqui está, Cristo em palavras, expressando-se a nós, e nós precisamos confiar no Senhor. E muitas vezes nós temos tendência de seguirmos ao homem, e o Senhor sabe. A gente tem que ter um espírito de falar: ó Senhor, nós queremos te conhecer melhor, nós queremos estar diante do Senhor, queremos fazer o nosso melhor, entender de Ti, não sermos duros com o Senhor, porque muitas vezes somos duros com o Senhor. Nós resistimos ao Senhor, não queremos escutar, queremos colocar o que pensamos, queremos sobrepor as Escrituras de edificação do Senhor. E o nosso trabalho acaba sendo uma desedificação, tirando o instrumento das mãos dos santos. Mas só que Cristo é o nosso fundamento. E o Senhor Jesus, Ele é a nossa sabedoria. Ele se expressa por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, por meio do seu corpo. E nós precisamos, como filhos de Deus e como família do Senhor, aprender a receber tudo que vem de Cristo, por meio do seu espírito. Não sermos ingênuos quanto ao vaso, mas recebermos o que é de Cristo nos vasos. Porque o que é de Cristo é tesouro. E o que não é de Cristo, a gente pode jogar fora. Despojo. Como o próprio Paulo falava, que ele considerou tudo perda por causa do conhecimento de Cristo. E o resto foi lixo. Então, se é o Senhor, é precioso. Se é o Senhor, é rico. Se é o Senhor, é riqueza para o corpo de Cristo. Se é o Senhor, nos edifica. Se não é o Senhor, não nos edifica. Só vai nos confundir. E Jorginho ali, ele fala um versículo, que ele falou assim, que o amor de Deus nos foi dado pelo Espírito Santo. Ou seja, o amor que temos e que expressamos uns com os outros, não é o nosso amor. Não é um amor próprio. Não é um amor que vem do homem. É um amor que é dado por meio do Santo Espírito de Deus. Porque o Santo Espírito de Deus habita em nós. Ele nos permite amar como o Senhor ama. E nos faz caminhar para amarmos como o Senhor ama. E o amor de Deus não é, como falamos domingo passado, não é um amor inconstante. Não é um amor que muda. A palavra de Deus diz: se somos infiéis, Ele continua fiel,
porque não pode negar a si mesmo. Então, o amor de Deus é um amor que cobre, é um amor que tudo espera, tudo suporta. Não é um amor que te quer ver no chão, não é um amor de vingança, não é um amor que quer fazer algo contra você. Não. O amor de Deus é um amor que te levanta, é um amor que te cobre, é um amor que te guia, que te mostra na verdade. Porque o amor de Deus não é mentiroso. O amor de Deus é na verdade. E o nosso amor para com os outros precisa ser um amor na verdade. Amém? Vamos lá. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. E depois a gente vai para 1 Pedro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos devagarzinho avançando com o Senhor no ritmo das crianças, no ritmo dos bois, como o Senhor mesmo também tinha paciência com as criancinhas, tinha paciência com os animalzinhos lá no deserto. Então a gente vai aos poucos, porque a palavra de Deus quer nos equipar. A palavra de Deus nos equipa a entendermos como Deus entende os assuntos e seguirmos a Deus segundo Ele mesmo, porque não temos aprendido somente de Cristo, mas temos aprendido a Cristo, porque Cristo está em nós e Ele nos conduz por meio do Seu Espírito. Então toda a palavra, toda a Escritura é divinamente inspirada. Tudo que está escrito nas Escrituras é divinamente inspirado e proveitoso para se ensinar, e também para repreender, para trazer correção, para nos colocar no caminho correto, para nos instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, ou o homem de Deus esteja perfeitamente equipado para a edificação da casa do Senhor, compreendendo segundo Cristo. Então, agora 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Por favor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Versículo 10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, 2 Coríntios 4, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, está estabelecido um dia da parte de Deus para que os filhos dele, a família de Deus, seja julgada. Tudo que foi feito, todos os filhos de Deus, todos que receberam a Cristo, todos que foram salvos, todos que têm o selo de Deus, que é o seu Santo Espírito, no Espírito do homem, que é o nosso penhor, para aquele grande dia, durante os 21 séculos da era da igreja, todos os santos que Deus salvou, todos os filhos de Deus, está determinado um dia para que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Assim como está
determinado um dia para que as pessoas do mundo sejam julgadas pelas coisas ímpias que falaram, sejam julgadas pelas suas más ações, coisas que estão acontecendo e talvez pensemos que a justiça não esteja sendo aplicada e muitas vezes não é aplicada corretamente no mundo. Mas Deus tem, no seu tempo, na sua economia, tempos estabelecidos para se julgar tanto o povo do mundo quanto os seus filhos. Na cronologia dos acontecimentos, indo aos poucos, na cronologia dos acontecimentos, nós sabemos que ao soar da última trombeta, o Senhor vai ressuscitar os mortos, como falamos no último domingo, e nós seremos levados, os que estivermos vivos, seremos transformados em um piscar de olhos, para irmos ao encontro do Senhor. E a palavra aí não é somente no grego sinagogue, mas psinagogue, significa nossa reunião com Cristo no alto, ou seja, nos ares. Ou seja, depois da ressurreição dos mortos, e quando o Senhor nos revestir de um corpo de imortalidade, que é o próprio Senhor formado em nós, o nosso homem interior, aquilo que é corruptível ser semeado e o incorruptível se levantar, Cristo formado em nós, todos nós seremos conduzidos por Deus aos ares, para uma reunião particular com seus filhos, onde cada um de nós teremos que dar conta do que nós temos feito por meio do corpo, daquilo que Deus nos deu, um espírito, uma alma e um corpo. E o espírito deve ser o presidente, né? O espírito é o presidente, é de onde saem as ordens do Senhor. E essas ordens, o espírito, desde o nosso espírito humano, vai lá e toca na nossa alma, para que a gente muitas vezes não compreendemos o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, porque Ele ainda está limpando os canais, ainda está nos conduzindo a entender como o Senhor fala, como o Senhor se move. E então, na alma nós temos a decisão. Nós temos a decisão de fazer a vontade de Deus, ou de seguirmos a nossa própria vontade. Na alma está o vale da decisão. É onde nós seguimos a Deus ou não. Do Espírito recebemos instrução. Do Espírito, porque o Espírito de Deus não fala diretamente à nossa alma nem ao nosso corpo. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. E desde o nosso espírito nós recebemos instrução a nossas almas. E na nossa alma a gente tem, no vale da decisão, a decisão de pagar o preço ou não. E o Senhor, Ele respeita. O Senhor, Ele não força ninguém a nada. Mas o Senhor quer que sigamos a Ele no nosso espírito. O Senhor quer que dispongamos a nossa alma para Ele, desde o nosso espírito. Que muitas vezes somos guiados por qualquer coisa, menos pelo Espírito do Senhor, desde o nosso espírito. Então, na alma onde ocorre o vale da decisão, onde decidimos se avançamos com Deus, se pagamos o preço ou não, se queremos a vontade de Deus ou não, os nossos corpos lá, fizemos a decisão e os nossos corpos, eles vão responder segundo a decisão que nós temos. A alma não é o ego. A alma e o ego são coisas diferentes, mas estão misturadas. E a obra de Cristo é quebrar o ego. A obra de Cristo da cruz é quebrar o homem, aquele velho homem aqui dentro. Primeiro que já fomos crucificados com Cristo. E já agora, nesse tempo, já ressuscitamos com Cristo. E já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Isso não é um assunto para daqui a alguns anos, ou para o reino milenar. Já estamos assentados com Cristo, nas regiões celestiais, em Cristo. Não sóis, em Cristo e com o Senhor. Então os nossos corpos, a nossa alma, vai dar a direção, e os nossos corpos vão seguir a direção, ou seja, da carne, ou seja, do Espírito do Senhor. E aí está a grande guerra.
se seguimos o Espírito ou se seguimos a carne, ou se seguimos a nós mesmos. Algumas vezes seguimos a nós mesmos, somos duros, nós estamos obcecados, com obsessão de fazer coisas, não queremos ouvir o Senhor, achamos que já temos tudo e avançamos e batemos uma porta e quebramos a segunda porta e não queremos pôr atenção no Senhor. Mas o Senhor aos poucos vai nos ajudando. Aos poucos temos que ter um coração de permitir que o Senhor nos ensine. E no ensino do Senhor, aos poucos, pedir ao Senhor que Ele nos conceda, que recebamos tudo que provém dEle. Não sejamos duros, não fechemos a porta. Não fechemos a porta como Senhor, aqui nós temos tudo. Aqui nós já sabemos, já entendemos, já compreendemos, sabemos o caminho. Não. Senhor, temos um conhecimento, o Senhor já tem nos ensinado, mas não queremos fazer sem o Senhor. Porque se fazermos o que o Senhor nos ensinou, fazermos sem o Senhor, não vale de nada. É importante seguirmos ao Senhor, seguirmos a Ele no Espírito, em obediência. Então o que Paulo está dizendo é que nessa reunião que nós teremos nos ares, nós teremos que dar conta das nossas decisões. Nós teremos que dar conta de tudo que fizemos por meio do corpo, ou sendo bom, ou sendo mal. Isso vai falar de todos os aspectos da nossa vida. Isso vai falar de tudo que o Senhor, do que o Senhor nos conduziu a fazer, daquilo que não fomos conduzidos a fazer, mas fizemos meramente porque talvez entendemos que deveria ter sido feito. Isso vai falar de coisas, de quanto seguimos ao Senhor, do preço que foi pago para seguirmos o Espírito, do preço que foi pago para seguirmos a Ele neste tempo, do preço que nós pagamos para estar com Cristo e fazer tudo com Ele, não a parte dele. Então, no tribunal de Cristo, que é o Bema, o dia onde o Senhor, no meio dos seus santos, vai julgar a igreja. Porque a igreja vai julgar os anjos, a igreja vai julgar o mundo, mas primeiro, na cronologia da economia de Deus, a igreja precisa ser julgada. Todas as obras que nós fizemos através do corpo, sendo bom ou sendo ruim, vão ser julgadas pelo Senhor, para que cada um receba a recompensa segundo as suas ações. O reino fala de caráter, o reino fala de pagar o preço, e o reino fala de galardão. Galardão é os presentes de Deus para os santos que pagaram preço durante a era da igreja para seguir a Ele. Pagaram o preço no meio da perseguição, no meio da aflição, no meio de sofrimentos, como a igreja em Esmirna. Olha, vocês vão passar por um período difícil. O diabo vai lançar vocês até mesmo na prisão, mas ser fiel até o fim. Porque aqueles que serem fiéis até o fim ganharão as suas almas. Na perseverança ganhareis as vossas almas. E isso, irmãos, já abrindo para uma abertura do Espírito, temos que pedir ao Senhor que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para seguirmos o Senhor, porque os dias que nós estamos vivendo e os dias que vamos entrar são dias difíceis. E o Senhor, Ele está colocando palavra no nosso bom depósito. O Senhor, Ele está fortalecendo o nosso espírito. O Senhor está conduzindo as nossas almas a estarem baseadas em Cristo, não baseadas no homem, porque do homem nada pode vir se não vier de Cristo primeiro. Mas o Senhor está nos conduzindo neste tempo a seguir, confiar, depositar, inclinar-se e, por meio do seu Espírito, quando Ele nos concede, nos voltarmos a Ele mesmo. Porque dias difíceis estão entrando.
que se nós não estivermos com os nossos corações firmes em Cristo e na sua palavra, nós seremos levados por qualquer vento, qualquer sofrimento, qualquer coisa que aconteça a nós. E o Senhor, Ele quer que esses assuntos sejam falados, porque o Senhor quer equipar os seus santos. O Senhor não faz uma obra de tirar os instrumentos das mãos dos santos, mas precisamos compreender como Deus entende. E Deus quer que nós estejamos firmes nele, compreendendo a Ele, sendo guiados por Ele, no meio da comunhão, mas sendo guiados por Ele. Porque, irmãos, se nós colocamos os nossos olhos em qualquer homem, iniciando no que fala, nós temos um grande risco de cairmos, se esse homem cair também. O Senhor nos guarde. A gente não pode pôr os nossos olhos no homem, não podemos colocar nossa confiança no homem, não podemos colocar nossa confiança, claro, o Espírito do Senhor, Ele tem as suas maneiras de trabalhar no meio do seu corpo, na economia do corpo de Cristo, da igreja. O Senhor tem os seus santos, os seus profetas, as suas trombetas no meio dos santos. O Senhor tem os santos que já percorreram por mais tempo, e precisamos respeitar, como o Senhor mesmo fala, precisamos respeitar uns aos outros no temor do Senhor, respeitar no amor do Senhor, mas nenhum deles deve ser a centralidade e o foco. A partir do momento que o homem se torna centralidade no meio do corpo de Cristo, aí já estamos em grandes apuros. Porque o único, irmãos, que pode nos conduzir à glória e ao reino é o Senhor Jesus. E se nós colocamos os olhos no homem, esperando vir do homem, esperando que o homem possa nos suprir em alguma coisa, jamais seremos supridos. Uma das formas que se chama o Espírito é de El Shaddai. El Shaddai, Shad vem da palavra seio. Ser seio, feminino. É Ele que nos amamenta, é Ele que nos dá alimento, é Ele que nos dá o verdadeiro alimento, para que nós não tenhamos indisposição intestinal. Que algumas vezes comemos cru muitas coisas e depois passamos mal e não entendemos o porquê. Mas o Espírito nos conduz a colocar o tempero, o Espírito nos conduz a botar a carne ali, no fogo, para esquentar a carne, para você depois não pegar uma bactéria e estar passando mal. O Espírito nos conduz a Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Se você ou eu estamos sendo conduzidos ao homem, não é o Espírito Santo que está te conduzindo. Porque o Espírito sempre nos conduz à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando estamos em Cristo e aprendendo de Cristo, nós vamos também aprender a amar e respeitar, sem resistir, sem colocarmos coisas, resistências e outras coisas, contra o que Cristo formou em cada um dos santos. Como se nós fôssemos senhores. E o Senhor é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E quando estamos nele, Ele vai nos introduzindo à boa terra. Ok? Então, nessa reunião, Cristo vai julgar os santos, cada um segundo as suas obras. Vejam comigo em 1 Coríntios 3, capítulo 11. E por que nós estamos falando disso? Do fundamento de que o Senhor, Ele é o centro, a centralidade. Veja, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia
a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa expressão. Todavia, será salvo como pelo fogo. Então, Cristo é o nosso fundamento. Cristo é aqui, ó. Você tem, como os irmãos já compartilharam, para a gente construir esse local, precisou cavar bastante, precisou colocar em ficar uns fundamentos, para que depois se construa o local, depois se levante as paredes, depois colocasse o mezanino, depois colocasse, como é o nome lá de cima? A cobertura. Mas antes de que haja a edificação ou a construção, existe um fundamento. E esse fundamento é uma pessoa. É a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. E se edificamos sobre o fundamento, que é sobre Cristo, isso fala de direção do Espírito, e isso também fala de obediência, sendo obedientes cada um na edificação, aquilo que o Senhor te mandou, aquilo que o Senhor te conduziu a fazer, vamos edificando sobre o fundamento correto. Exemplo, um irmão ele pode ter sido chamado para ser profeta, outro pode ter sido chamado para ser mestre, outro você tem variedades de dons, você tem variedade de ministérios, todos quem dá é o Espírito Santo, e o Espírito Santo que dá, é Ele que levanta, é Ele quem dá testemunho no meio dos santos, é Ele quem conduz, é Ele quem diz é assim. Durante o tempo da igreja, quem está responsável pelos assuntos de Cristo nessa era é o governo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, cada um dos seus filhos, cada um dos filhos, o Espírito vai conduzindo. E o Espírito mostra, nisso aqui é o que eu quero que você faça. Nisso aqui é o que eu quero que você faça. Nisso você não se mete. Não te fiz, não foi dada a graça e a instrução para que seja feito aquilo. Exemplo, quando você vê no Atos dos Apóstolos, você vai perceber que quando eram separados os santos para o ministério, ou quando eram separados os presbíteros, quando era separado 2 ou 3 para sair para algum lugar, os apóstolos, diz lá, e o Espírito Santo os separou para a obra. Ou diz, e foram separados pelo Espírito Santo para a obra que foi designada. Então, cada um dos santos, seguindo o Senhor, na comunhão, no Espírito correto, em comunhão na igreja, vamos edificando corretamente cada um onde o Senhor nos chamou. Se o Senhor te chamou para B, não faça A. Se o Senhor te chamou para C, não faça D. Se o Senhor te chamou para E, não faça F. Siga o Senhor aonde Ele te colocou. O Senhor te deu graça, estou olhando para a palavra, o Senhor te deu graça nas finanças, seja fiel ao Senhor no pouco. O Senhor te deu graça na palavra, seja fiel ao Senhor no pouco que Ele está te dando, ou no pouco ou no muito. O Senhor te deu graça para que você, profetize, siga ao Senhor no pouco, e assim o que é de Cristo vai sendo expressado por meio de todos os santos. Todos os santos vão edificando, não segundo os seus próprios entendimentos, mas segundo o Espírito, segundo aquilo que o Senhor conduziu, segundo aquilo que o Senhor mandou, para que nós não entremos na maquinária humana. Não fiquemos na maquinária. Como sabemos isso, entendemos isso, vamos fazer porque temos que fazer. E você começa a entrar e de repente, eu já sei como as reuniões de oração têm que acontecer. Ou eu já sei como as reuniões da palavra têm que acontecer. E acabamos entrando na maquinária humana. Mas temos que seguir o Espírito. Como estava tendo comunhão com Jorge.
estarmos tendo comunhão. Muitas vezes, quem sabe, o Senhor pode nos conduzir um dia numa reunião de oração a só ficar em silêncio, a contemplar o Senhor. Se veio do Espírito, vamos seguir a quem? Vamos seguir a nós mesmos ou ao Espírito do Senhor? Às vezes o Senhor conduz ao silêncio, outras vezes um santo levanta e compartilha a palavra, e está ali falando, compartilhando a palavra do Senhor, e de repente o Espírito do Senhor fala dentro dele, você agora se senta, e o outro profeta vai se levantar para falar. Quem vamos seguir? Vamos continuar forçando as portas do Senhor? Não podemos entrar na maquinária, mas sendo guiados pelo Espírito do Senhor, sendo guiados por Ele, cada um na função que o Senhor chamou, cada um na graça, na unção que o Senhor designou. Aonde o Senhor te chamou para estar servindo é onde você tem que estar. Você não tem que pular de um ministério para outro meramente porque você acha mais bonito. Não, nós não somos o povo que segue as emoções. Não somos o povo que segue meramente o que um diz ou que o outro. Não, nós seguimos ao Senhor. E o Senhor te diz, é nisso que você precisa fazer. Então aqui está dizendo, segundo, aqui no 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é o Senhor Jesus, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, ou se alguém sobre o que Cristo conduziu a fazer, ou se alguém foi conduzido por meio do Espírito em Cristo, então, se alguém sobre este fundamento edificar ou formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia vai declarar, porque pelo fogo será descoberta. Lembra que o Senhor, lá em Apocalipse, Ele tem cabelos brancos, uma das imagens são cabelos brancos e olhos de fogo. Cabelos brancos, aqui na terra, nós temos uma imagem que é juiz. Quando você vai num tribunal, você vai ver que aquele juiz, ele coloca aquele cabelo branco. Um juiz coloca o cabelo branco. Mesma coisa. Justo juiz. O Senhor não julga como Ele não julgou na terra segundo o que Ele via, nem segundo o que Ele ouvia, mas encomendava tudo ao Senhor. E naquele dia nós seremos julgados, não segundo o paradigma de um irmão, não segundo o pensamento de outro, mas como o irmão Dino falou, seremos julgados segundo o nosso próprio paradigma. Seremos julgados segundo o nosso próprio... Os irmãos entenderam. Fica aí. O Espírito conduza. Então, no tribunal de Cristo, está lá a imagem dos cabelos brancos, alguém que é juiz e que julga. Esse diz o fiel, a testemunha fiel, o verdadeiro que é fiel, o que dá o testemunho correto, que, como falamos na ressurreição dos mortos, vai se ficar evidente quem pagou o preço, quem não pagou o preço, o que ficou e o que não ficou, se nós fizemos, se deixamos de fazer. Hoje podemos até fingir uma piedade, mas naquele dia vai ficar manifesto o que de fato somos diante do Senhor. E os olhos de fogo, a irmã Jéssica Elius, ela falou assim, ela diz assim, que a essência de Deus é fogo. Lembra que diz que Deus é fogo consumidor? Ele consome. Isso fala de justiça de Deus, porque Deus é amor. Mas só que quando Deus ele quer botar o dedo, ele pode pôr o dedo. Quando Deus ele quer puxar a corda, ele puxa a corda. Porque não é segundo a minha moral, não é segundo o que eu entendo. Deus é Deus e Ele faz o que Ele bem entende. Como já escutamos alguns irmãos falando, se Deus fizesse tal coisa, Ele não teria moral. Loucura?
Deus tem moral de fazer o que Ele quer. Qualquer coisa. A sua vida pertence a Deus. Deus é um Deus de amor, porém Deus é um Deus de justiça. E Deus não negocia com o seu testemunho. Podemos tocar no testemunho de Deus, mas Deus não negocia com o seu testemunho. É o próprio Deus que defende o seu testemunho. E Deus é como fogo consumidor. Não devemos zombar de Deus. E esse fogo consumidor, irmã Jéssica Elias disse, que naquele dia, somente de estar diante do Senhor, aqueles olhos de fogo vão passar, e o que vai permanecer são as obras do Espírito, as verdadeiras obras do Espírito em nós. Ouro fala da natureza divina, transformação da alma. Prata fala de redenção, a obra de redenção aplicada pelo Espírito por meio da cruz em cada um de nós. E as pedras preciosas falam sobre o ministério do Espírito Santo. E vai ficar diante de Cristo aquilo que foi formado pelo próprio Cristo. Deus vai receber e aceitar aquilo que foi formado por Ele mesmo. Nós não podemos brincar de pegar o barro e tentar moldar o barro segundo o que eu e você pensa. Não, Deus vai receber o que dele mesmo foi dado. Deus recebe o que Ele deu. Até no ministério de intercessão e oração, onde o Senhor nos dá e o mesmo Senhor nos dá e nós entregamos ao Senhor. Essa é a obra de edificação. É Deus nos dando, nós sendo fiéis a Ele, ao que o Senhor mandou, ao que o Senhor indicou, e avançando com Ele, fazendo o que Ele te entregou. Para que naquele dia, o Senhor diz lá, a parábola, o Senhor deu tantos talentos a um, tantos talentos a outro. E esses talentos o Senhor vai pedir conta. O Senhor, irmão, não vai pedir conta a você de algo que Ele não te deu. Deus vai te pedir conta e vai me pedir conta de algo que Ele me deu, de algo que Ele confiou na minha mão. E Ele vai pedir conta sim. E diz lá que se nós somos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar sobre muito. Mas até se nós não formos fiéis a Ele, até no que nós recebemos, aquilo que Deus nos deu será tirado, será quitado no reino, porque nós preferimos enterrar e não permitir que o Espírito Santo trabalhasse naquilo. Exemplo, vou dar um exemplo que o Senhor me falou. Quantas irmãs aqui foram chamadas para o ministério da palavra? Irmãs são chamadas para o ministério da palavra. Isso é bíblico. Priscila e Áquila. Priscila era uma irmã que compartilhava a palavra de Deus. Uma irmã que abria a palavra. Claro, estava Priscila e Áquila. Áquila cobrindo Priscila. Mas a irmã tinha. Tem irmãs aqui que têm o ministério da palavra e o Senhor concedeu. Quantas santas durante as eras da igreja o Senhor levantou? Jéssica Lewis, Margaret Barber. Tantas santas que o Senhor levantou para compartilhar. E claro, a palavra de Deus diz que a irmã não dá direção, mas pode compartilhar a palavra. Aqui, abrir as escrituras, dar o testemunho do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Pode, está nas escrituras. Por isso que precisamos seguir as escrituras. Não seguir os homens, mas a escritura, pura como ela é. Amém? Vamos avançando. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. 2 Pedro.
E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui está falando como que vai ser aberta, como que teremos ampla entrada ao reino do Senhor. Olha lá, toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, ou o domínio próprio. Ou seja, conhecimento, porque o Senhor não quer que nós estejamos sem conhecimento, quer que conheçamos a palavra, mas a palavra precisa ter efeito em nossas vidas. E um dos efeitos dessa obra do Espírito Santo é domínio próprio. E diz: e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor ágape. Amém? E assim vos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago 2, capítulo 13. Por favor, irmãos. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Um dos aspectos do tribunal de Cristo é o quanto de misericórdia nós tivemos na terra uns com os outros. Se nós usamos de misericórdia uns com os outros nesse tempo, o Senhor vai triunfar naquele dia em misericórdia para com nossa vida. Como o irmão uma vez falou, e a gente tem que dizer de quem a gente aprendeu mesmo. Foi o irmão Dino. A gente não pode falsificar, mas como o próprio irmão Dino falou, que naquele dia talvez em você falte alguma coisa. Talvez em você possa ter percorrido a vida cristã e no final ter alguma coisa que você não alcançou. Mas se você usar de misericórdia, o Senhor vai fazer triunfar naquele dia. Então, aprendamos a ser misericordiosos uns com os outros. Aprendamos a praticar misericórdia um com o outro. Não sermos tão duros nos julgamentos, não sermos tão duros uns com os outros. Se a dureza que nós aplicássemos aos outros, aplicássemos a nós mesmos, já seríamos mais santos. Porém, o Senhor quer que aprendamos a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus se fazer carne, vir morrer por mim e por você. Isso é misericórdia. E a misericórdia de Deus existe um padrão. Não é o meu e o seu padrão. A misericórdia de Deus também nos é dada pelo seu Santo Espírito. E vamos aplicando a misericórdia do Senhor desde o nosso espírito, uns com os outros. Você viu o seu irmão cair? Quando diz lá, vai entre ti, e ele só vai lá, ó, conversar com o teu irmão. Não é para você julgar, não. É misericórdia ainda. Chamar, ó irmão, eu vi que você teve um problema aqui, então
Vamos ajeitar esse assunto, porque, irmãos, o amor de Deus cobre. O amor de Deus não te humilha, o amor de Deus não te expõe ao ridículo. O amor de Deus te cobre, te esconde, te traz. Deus vai te cobrir, mas o próprio Deus que está usando de misericórdia também vai usar de amor e verdade. Vai te dizer, olha, na misericórdia você precisa caminhar esse caminho. É nesse caminho. Avança aqui, mas está te cobrindo, não está te expondo, não está te destruindo. Ok? A misericórdia de Deus aplicada desde o nosso espírito, e vamos aplicando uns com os outros. Viu meu irmão tendo falha? Vai entre ti ele só. Viu meu irmão que teve um problema ali ou alguma coisa? Vai entre ti ele só. Usa de amor, usa de misericórdia. Como que vão saber que nós somos filhos de Deus se amarmos uns aos outros? Como que vão saber? Amando. E esse não é um amor que inicia em nós, é um amor de Deus. Um amor que cobre, um amor que tudo espera o irmão, avançar com você. Tudo sofre com você. Paulo dizia, quem há em vosso meio que sofre, eu também não sofra? Quem em vosso meio que você alegre, eu também não me alegre? Ou seja, um santo está passando tribulação, um santo está passando angústia, está passando fome. Não lembro se é Tiago que diz, mas diz lá nas escrituras, que tipo de misericórdia é essa que você vai bater na porta e vai dizer, irmão, vou orar por você, sabendo que teu irmão está passando por necessidade? O Senhor não está brincando, e o padrão de Deus é alto. E estão sendo anotadas todas as coisas, de todas as nossas ações, de coisas que nós vemos, podíamos ter ajudado, podíamos ter feito e preferimos não fazer. A gente podia fazer até uma linda atividade, que é uma atividade no Senhor. Deveria nos visitarmos mais, visitarmos uns aos outros mais, gastarmos tempos uns com os outros mais. Tire um dia, vá primeiro fale com o irmão. Educação espiritual. Fala com o irmão, vai lá na casa do irmão. Irmão, hoje, e aí, que dia que a gente pode marcar para ter um almoço? E bata a dizer, falo de novo, comunhão não é na frente da TV. Comunhão não é na frente do videogame. Comunhão não é no cinema. Isso não é comunhão. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E se estamos em comunhão com eles, com o Pai e com o Filho, na nossa comunhão, nós vamos também estar em comunhão com o Pai e com o seu Filho, mesmo que estejamos em comunhão aqui. Mas tire um dia, gaste um dia, fale, irmão, vou na sua casa hoje. Fique de olho se aquele irmão vem com a mesma roupa todo domingo. Fique de olho, veja o sapato daquele irmão. Veja se está desgastado. Veja, aprenda pelo Espírito a abrir o olho. Você não precisa falar o que sua mão direita faz, esconde da esquerda. Quando você estiver fazendo jejum, põe óleo na cabeça, lava o rosto. Como a gente estava vendo, você entrou no Santo dos Santos, quando você sair, tira a roupa, não mostra, que é o que está sendo escrito para o Senhor. A obra de amor é para Deus. O incenso, o cheiro suave, não sobe um para os outros. O cheiro suave deve subir para Deus. O incenso sobe para o Senhor. Mas faça esse exercício. Veja-se sua irmã, porque, irmãos, como filhos de Deus, como irmãos, esse amor que tudo cobre, é um amor que está pronto. Veja essa palavra, é um amor que está pronto para socorrer uns aos outros. Se você vê o seu irmão passando por coisas difíceis e você não socorre,
naquele momento, você não está vivendo a vida de amor do Espírito. Naquele momento, não digo que você não está. Mas se você vê o seu irmão sofrendo, vai lá. Algumas vezes o Espírito diz, não abraça. Às vezes fala assim no Espírito, não abraça e tal. Mas outras vezes o Espírito diz claramente, levanta e abraça tal irmão. Expressa o teu amor por esse irmão. Pergunta ao teu irmão como é que ele está indo, como que estão as coisas. E no que você puder ajudar, ajude. No Espírito. Isso é amor, irmãos. A gente não pode classificar isso como outra palavra, a não ser amor. Tinha um irmão no passado, que ele sempre que comprava um par de sapato, ele comprava sempre 2 pares de sapato. Um ele vestia, um ele calçava, o outro ele procurava um irmão que não tinha esse par de sapato, que tinha problemas com os sapatinhos com um buraquinho na frente, e dava para esse irmão. Irmãos que alcançaram uma vida profunda e alta no Senhor, porque as coisas espirituais são práticas. As coisas espirituais não são espirituais e muitas vezes místicas. E o verdadeiro misticismo é Cristo unido ao nosso espírito. Esse é o verdadeiro misticismo. Mas as coisas espirituais também são práticas. Você está vendo o seu irmão passar fome? Vai ali, compra um feijão, compra um arroz, um café, obra de amor, porque alguns recebendo em hospitalidade, receberam a anjos. E se você der um copo de água para um profeta, você vai receber galardão de profeta. Mondino uma vez me contou uma história. Ele falou que o irmão Otmani, ele estava na escola dominical, estudando. E disse que tinha uma irmã chinesa que ela era braba. Aí disse que ela botava-se na rédea curta, cada um no canto. E disse que o Otmani, quando era mais jovem, ele era como? Peralta. Isso, peraltazinho. Vamos dizer que ele peralta, mas ele era agitado. Tirou o peralta, agitado. E disse que aquela irmã, disse que pegou o Otmani e falou, olha, vá para sua casa, que você fique na sua casa e volte na próxima aula. Mas disse que foi dura com o Otmani. Aí o irmão Dino falou assim, ela não sabia quem era o Otmani naquela época. Não sabia. Considerando uns aos outros maiores do que nós mesmos. Olhando para o seu irmão e entendendo que quem está do lado de você é Cristo. O que você fizer ao teu irmão, você está fazendo ao próprio Cristo. E você não precisa se defender de nenhuma acusação, nenhuma perseguição, nenhuma aflição que possa ser levantada. Não se defenda. Aprenda a viver no amor de Deus. Aprenda a viver em quietude. Mas olhe para o seu irmão. Quem está do seu lado é Cristo. A maneira que você trata a sua esposa é a maneira que você está tratando a Cristo. A maneira que você está tratando o seu filho é a maneira que você está tratando a Cristo. A maneira que você está tratando o seu irmão é a maneira que você está tratando a Cristo. E todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele que vai julgar os vivos e os mortos. O Senhor está vendo. O Espírito Santo conhece cada um as intenções. O Espírito Santo conhece cada um do que pensa, do que faz, do que não importa. O Espírito Santo sabe. Mas o nosso dever também a ninguém conheceis segundo a carne. Tem que conhecer segundo o Espírito. Você está vendo Cristo formado no seu irmão? Receba. Receba o que é de Cristo formado na vida do seu irmão. Receba. Depois, né? E para concluir, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16.
Diz assim: vamos ler do capítulo 4, versículo... Não, 12 não. 13. Persiste em ler. Persistir. Isso fala de pagar o preço. Às vezes ler as escrituras é difícil. Mas aqui está dizendo: persista em ler. Persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da tua salvação. Cuida da tua alma. Paga o preço. Vive uma vida piedosa para o Senhor. Não tem outra razão pela qual o Senhor te trouxe a essa terra, a não ser pagar o preço e viver por Cristo. Há muito, muito, muito mais de Cristo que todos nós ainda precisamos experimentar. Deus sabe que nós nos aproximamos dele e queremos entendê-lo melhor, queremos compreendê-lo melhor. Algumas vezes pedimos ao Senhor, oramos ao Senhor: Senhor, não se chateie conosco, não se irrite conosco, Senhor, porque a gente veio para te entender melhor, entender o Senhor, fazer o nosso melhor para o Senhor, porque todas as coisas estão sendo escritas. Teve um irmão, para concluir, teve um irmão que teve uma visão de um anjo, uma visão onde tinha o santo estava compartilhando a palavra e disse que ele olhou e de repente tinha um anjo, e esse anjo estava com um livro, e tudo que o irmão falava, esse anjo anotava. O anjo anotou quem tinha vindo à reunião, o horário que tinha chegado. O anjo anotou tudo. Depois que acabou a pregação, depois que terminou a reunião, o anjo fechou e subiu para as bibliotecas celestiais. Não menosprezeis, ok? As profecias. Examinar tudo. Reter o que é bom. Sempre reter o que é bom. Então, irmãos, eu penso que tinha outras coisas que estavam no meu coração, mas a gente precisa seguir o Espírito, precisa seguir o Senhor. E tinha no coração de compartilhar um pouco sobre disciplina no reino. Mas a gente confia que o Senhor, Ele é o Senhor, Ele tem agenda de Deus. Talvez o que eu queria compartilhar não era o que o Senhor queria que fosse escutado na questão da higiene, essas coisas. Penso que o Senhor, Ele está fazendo um trabalho muito lindo nesses dias para nos incentivar. São dias em que o Senhor está nos incentivando a seguir a Ele mesmo. Não seguirmos outros, mas seguirmos a Ele mesmo. Seja o ministério que Deus te deu, tanto para irmãos quanto para as irmãs, porque não queremos fechar o Cristo que está nas irmãs. Ao contrário, queremos receber o que foi de Cristo dado às santas que estão aqui. Seja o que o Senhor te mandou fazer, em comunhão, faça, porque foi Ele que te mandou, não foi homens. E naquele dia, Ele vai te pedir aquilo que Ele te mandou fazer. E como o próprio Spurgeon uma vez falou, terrível é chegarmos no final da nossa caminhada cristã, sabendo que não cumprimos a agenda de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Se dois irmãos tiverem sentimento de orar, um irmão e uma irmã, e dizer que essa palavra não é conclusiva.
Não é ponto final, mas os irmãos, se quiserem, podem levantar no Espírito do Senhor em liberdade e complementar, ok? Palavra de Deus, o Espírito está em todos os santos.